Essa semana, nós iniciamos a leitura do quarto livro da Torá. Parece que foi ontem que era Bereshit, agora a gente já está no quarto livro da Torá. São quantos os livros da Torá? 5. Então a gente já passou da metade há algum tempo. Quarto livro da Torá chamado Bamidbar, literalmente no deserto. Nesse livro é narrada a maior parte dos acontecimentos que acompanharam os hebreus, desde a saída do Egito até as vésperas da entrada na terra de Canaã. Dos 40 anos do deserto, 39 anos estão condensados nesse livro, o quarto livro da Torá. A primeira paraxá do livro também é chamada de Bamidbar ou de Bemidbar Sinai, no deserto do Sinai, porque é assim que começa a paraxá. O Eterno disse a Moshe no deserto do Sinai, na tenda da reunião, instruindo que ele fizesse um recenseamento sobre a população que o acompanhava, e por isso o livro ganhou o nome de Números, em grego, porque esse não é o único recenseamento e não é a única prestação de contas que aparece nesse livro, é o tema recorrente dele. Nesse mesmo deserto, Midbar, foi onde Moshe se encontrou com a divindade pela primeira vez, no monte que leva o mesmo nome, Sinai. Foi ali, naquele monte, que foi revelado o enigmático nome divino, eu serei aquilo que serei. Ali também foram entregues as tábuas da aliança, que a gente comemora no domingo à noite, a festa de Shavuot, e recebemos de novo essas tábuas da aliança. Foi ali, naquele deserto, aos pés daquele monte Sinai, que o povo vivenciou a experiência sinestésica e mística da revelação divina. Nesse mesmo lugar, nesse mesmo deserto, um ano depois da saída do Egito, se inicia o quarto livro da Torá. A verdade é que o deserto tem um papel central e fundamental no processo de formação do povo hebreu e nas revelações divinas através dos tempos, desde Abraham. Abraham morava em Beersheba, que fica no deserto. Nossos antigos sábios dizem que a entrega da Torá foi para todos, não apenas para os hebreus. Foi para toda a humanidade. E por isso mesmo, ela foi entregue numa terra que não pertence a ninguém. E ao mesmo tempo, pertence a todos. O deserto. No tratado de Shabat, Rabi Yoshua ben Levi disse: quando Deus começou a pronunciar os 10 mandamentos, sua voz se dividiu em 7 diferentes vozes. O Rabino Ruben falava sobre o Salmo 29, que aparece a palavra voz, kol, 7 vezes. Os rabinos fazem um paralelo com esse salmo. A voz de Deus se dividiu em 7 diferentes vozes, que se subdividiram em 70 línguas diferentes, para que todas as 70 nações, Shivim Agoim, pudessem ouvi-lo desde o deserto do Sinai. Já o Midrash nos conta a respeito do Monte Sinai, um monte relativamente pequeno. Quando Deus anunciou, diz o Midrash, que nos entregaria a Torá, o Monte Carmel, em Israel, e o Monte Tabor, vieram até Deus, se gabando, porque eram montes altos e grandiosos da terra de Israel, e que, portanto, seriam os mais dignos de receber a presença divina e a sua Torá. Deus, então, no Midrash, repreende o Monte Tabor e o Monte Carmel pela altivez e pela arrogância deles. E anuncia, então, que ele escolheu o Monte Sinai.
justamente porque ele era o mais baixinho entre os candidatos. Conforme está escrito no livro de Isaías, elevado e sagrado é o lugar em que eu habito, mas eu não deixo de estar com o contrito e com o humilde de espírito. Continua o Midrash, e também foi dito pelo Salmo: das alturas o Eterno percebe os humildes e adverte os arrogantes. Para além do deserto simples que não pertence a ninguém, para além do Monte Sinai humilde e pequeno em relação aos outros montes, um monte localizado fora da terra de Israel, nós também temos Moshe Rabbeinu, de quem a Torá, nesse mesmo livro Bamidbar, vai dizer que ele era o mais humilde dos seres humanos. E é daí que a gente aprende que é preciso humildade para receber a Torá na sua completude. Ao escolher a menos especial das terras, o deserto, sem grandes recursos, Deus nos ensina que a sua sabedoria escapa daqueles que se acreditam mais grandiosos e mais especiais, mas alcança justamente aqueles que reconhecem sua pequenez diante da imensidão do divino e da sua criação. Dizia o Rabban Yohanan ben Zakkai no Pirkei Avot: se você estudou muito a Torá, não se vanglorie disso. A Torá não existe para nos fazer grandiosos e arrogantes, mas sim para nos fazer humildes. Mas, ao mesmo tempo, a humildade já é um pré-requisito para se receber a própria Torá, como ensina a tradição sobre o deserto, o Monte Sinai e Moshe Rabbeinu. Nós estamos às vésperas da festa de Shavuot, festa que virtualmente a gente sobe novamente nesse Monte Sinai, que a gente já sabe que ele nem é tão alto assim, para receber uma Torá divina que não está nos céus, está bem pertinho da gente. Diz o livro de Devarim, está na tua boca e na tua mão, para que você possa fazê-la, para que você possa observá-la, cuidar dela, mantê-la viva. Por fim, é a humildade que nos leva a aplicar a Torá com equilíbrio e com amor, jamais impondo a Torá sobre os demais, jamais buscando parecer a mais justa das pessoas, a mais virtuosa das almas já surgidas. É esse equilíbrio e esse amor que vão nos aproximando mais e mais da nossa sabedoria milenar, trazendo cada vez mais humildade para a nossa espiritualidade, mais humanidade para a nossa espiritualidade e mais espiritualidade para a nossa humanidade. Sem arrogância, sem altivez, servindo aqueles mais humildes. Não é à toa que quis o Kadosh Baruch Hu que isso acontecesse. Laura falava do saudoso Mário Adler, já saudoso Mário Adler, e o seu comprometimento com o lar das crianças. E nessa data a gente celebra também o aniversário da querida Ruth, que é a nossa voluntária mais antiga da CIP, voluntária do lar das crianças. Ambos tinham em comum o low profile, e têm em comum o low profile. A Ruth me contava um pouco antes do serviço começar, de que ela já está se programando para o Dia das Crianças, do lar das crianças. O Dia das Crianças, que foi criado no Brasil, e pouca gente sabe dessa história, por uma campanha há muitos e muitas décadas atrás, da Estrela, criado pelo Mário Adler, justamente. Quis o Kadosh Baruch Hu que essas datas coincidissem, que o Mário possa ser fonte de inspiração para cada um de nós,
sem arrogância, sem altivez. Que a Ruth possa continuar sendo, por outros 96 anos, fonte de inspiração e de bênçãos para cada um de nós. Sem arrogância, sem altivez. Shabbat Shalom.